pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Maitê e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma situação que aconteceu comigo há algum tempo atrás, uma situação desagradável que eu imagino que acontece com várias meninas, e hoje eu vou compartilhar com vocês essa situação porque eu tô me sentindo à vontade para falar sobre esse assunto, e eu acho importante trazer aqui como tema para esse canal, porque como eu já disse, várias mulheres passam por esse tipo de coisa, e esse será o tema do vídeo de hoje, certo? Vamos lá! Há algum tempo atrás, eu realizei 2 cursos, Segurança do Trabalho e Auxiliar Administrativo. Isso foi antes da minha transição, viu, gente? Aí o tempo passou, eu realizei minha transição, fiz minha transição e comecei a enviar currículos pela minha cidade. E a gente sabe o quão difícil é para uma pessoa trans conseguir emprego. E ultimamente não tá difícil só para pessoas trans, tá difícil para todo mundo. Eu comecei a enviar currículos pela minha cidade, eu tinha esse costume de toda semana sair para entregar currículos. Teve um dia que eu acordei cedo, fui entregar currículos na parte da manhã, e na parte da tarde eu fui lavar minha roupa. E logo após de terminar de lavar minha roupa, eu peguei meu celular para dar uma olhadinha nas coisas e tinha um direct no meu Instagram. Eu decidi abrir esse direct e era um rapaz perguntando se eu me lembrava dele, se eu me recordava dele. E eu realmente não me lembrava. Então eu entrei no perfil dele, dei uma fuçadinha lá, dei uma olhada, e realmente eu não me lembrava, minha mente não me ajudou nesse momento. Aí eu falei pra ele que eu não me lembrava dele, que eu não conhecia ele. Então ele me disse que foi o meu professor de segurança do trabalho. Nesse momento, a minha mente funcionou, a minha memória funcionou e eu me recordei por um instante dele. E logo após de eu falar pra ele que eu não conhecia, ele disse que foi meu professor. Eu voltei até o perfil dele e vi que ele era casado. Isso é um detalhe muito importante mais pra frente do vídeo, gente. E eu falei pra ele que eu não conhecia, ele disse que era meu professor, e eu me lembrei. Na hora eu não tinha me lembrado porque não era um detalhe importante pra mim, não foi marcante, sabe? Então eu não me lembrava mesmo do rosto dele. Então quando eu me recordei, ele perguntou se eu estava bem, eu disse que sim, e ele perguntou se eu estava trabalhando, e eu falei que não. Ele disse que imaginava, porque ele viu eu pela cidade entregando currículos, e logo em seguida ele perguntou se ele poderia me ajudar. Ele disse para eu enviar um currículo no escritório dele. Eu falei, tudo bem. Logo em seguida ele me mandou a localização do tal escritório e me perguntou se eu conhecia o prédio, se eu conhecia a rua. Eu disse que não, mas é óbvio que eu encontraria. Então ele me perguntou se eu queria que ele me buscasse de carro. Eu achei estranho porque eu sou uma pessoa assim intuitiva, eu meio que sinto as coisas que vão acontecer. Mas como ele foi meu professor, eu falei que sim, tudo bem. Então eu esperei ele em uma praça próximo de casa. Não demorou muito, ele chegou. E quando eu fui para entrar no carro, ele disse que eu estava muito bonita. De novo eu achei estranho, mas eu agradeci. Entrei no carro e no caminho ele começou a me dar investidas. Lembrando que ele é casado, viu, gente? Começou a me dar investidas, começou a me dar indiretas. E eu comecei a dar patadas nele, né, gente? Porque sem condições, né? Comecei a dar patadas nele, ele me dando várias indiretas. Teve um momento que ele disse que eu mudei muito, que eu virei um mulherão. E logo em seguida ele perguntou se eu estava utilizando hormônios. Eu falei que sim, eu estava utilizando hormônios. Então ele falou uma coisa muito bizarra que eu me lembro até hoje. Cresce os seios, né? Fica muito bonito. Nesse momento eu fiquei super nervosa e falei pra ele que não era pra ser bonito, era pra eu me sentir bem. E foi assim o caminho todo. Chegando lá no escritório eu já não estava me sentindo muito bem. Continuou essas indiretas, essas baboseiras, essas coisinhas chatas.
quando de repente ele olhou pra mim e me perguntou se eu sairia com pessoas casadas. Aí eu virei pra ele e falei que não, porque eu não faço com os outros o que eu não gostaria que fizessem comigo. Nesse momento ele ficou super sem graça, mas ele continuou com as investidas e eu me senti muito mal. Eu não estava acreditando que ele usou esse pretexto de eu estar arrumando trabalho e me oferecer ajuda para poder me falar isso e achar que ele teria alguma chance. Isso é muito triste, né? Pelo fato dele ser casado, porque existe muito isso por aí, gente. Mulheres maravilhosas que são traídas, que são chifrudas por caras imbecis. Então eu fiquei muito triste e ele me deu a entender no meio dessas falas que ele já tinha ficado com algumas garotas trans. Eu fiquei muito decepcionada porque eu me senti muito usada, sabe? Ele usou esse pretexto de me ajudar a arrumar emprego. Eu achei que eu estava indo para uma entrevista, não sei, e ele usou isso apenas para me dar essas investidas. Sendo casado, me deixou ainda muito mais decepcionada, entendeu? E nessa hora eu fiquei super nervosa, fiquei super. Fechei a cara. Ele percebeu e no meio do processo dessas coisas que ele falava, teve um momento muito marcante que eu fiquei muito triste, muito assustada também, que ele falou uma coisa muito machista, certo? Ele falou assim que o homem ele tem desejos por conta da testosterona. E eu falei que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que traição é sobre caráter. Não existe essa de desejo. Ou a pessoa tem caráter ou ela não tem. E a pessoa que trai, ela não tem caráter. A pessoa que usa esse tipo de artimanha pra... Enfim, gente, é bastante decepcionante, é bastante triste. E nesse momento eu fiquei super nervosa, fiquei muito chateada. E ele pegou e fez um currículo lá pra mim, um currículo ridículo, que eu poderia ter feito na minha casa. E foi só um pretexto mesmo, ele me atraiu lá através disso para poder me falar isso. E na cabeça dele eu acho que ele pensou que seria muito fácil ele ficar comigo por eu ser uma pessoa trans. Eu imagino isso. Que ele achou que seria mais fácil por eu ser uma pessoa trans. Inclusive, ele me deu a entender que já tinha ficado com uma garota que eu conheço, que é trans também. E eu fiquei super chateada, super nervosa, super decepcionada, muito triste, porque, gente, para pra pensar. Além dele estar pretendendo enganar a mulher dele com uma travesti, que é uma coisa que muitos homens com princípios tradicionais fazem por aí, ele estava também enganando uma garota que estava à procura de trabalho. E muitas meninas passam por isso, sabe? Às vezes você tá procurando um emprego, às vezes você tá procurando, sabe? E as pessoas te sexualizam. Isso acontece não só com mulheres trans, mas também com mulheres cis. Eu fiquei extremamente arrasada, eu fiquei super chateada, super decepcionada. E comecei a dar inúmeras patadas nele. E quando ele percebeu que não teria chance mesmo, ele começou a disfarçar. Sabe o que ele teve a coragem de me dizer, gente? Que aquilo foi um teste. Ele virou pra mim e falou assim: ah, isso foi um teste pra ver. Mas ainda bem que você não caiu pro lado das meninas trans que vão pra esse lado. E na hora eu entendi que ele estava se referindo às meninas que trabalham com o corpo, sendo que a única pessoa sem caráter é ele que vive uma vida, né, com sua mulher e passa uma imagem super respeitosa, super, enfim, e tendo esse tipo de atitude. Porque o caráter, gente, é sobre o que você faz no escuro, quando ninguém tá vendo. E ele atraiu uma garota trans pra lá que estava à procura de trabalho. Eu acho que na cabeça dele ele achou que eu ia ficar com ele talvez para conseguir um emprego ou eu acho que a lição que a gente pode tirar a partir desse vídeo, a partir desse acontecimento que ocorreu comigo, é que existem muitos homens assim, casados, que agem com uma postura respeitosa perante a sociedade e por debaixo dos panos
tem outro tipo de atitude e age totalmente diferente. Existem muitas meninas que caem nesse tipo de papo, nesse tipo de armadilha, assim como aquele citou pra mim, que ele deu a entender que conseguiu ficar com ela. E assim, gente, eu não julgo quem faz esse tipo de coisa, mas pra mim, pro meu caráter, pros meus princípios, pra minha formação de caráter não funciona. Primeiro porque se eu tivesse caído na armadilha e realmente ficado com ele, eu estaria sendo usada. Até porque eu tinha ido para procurar emprego e não para outra coisa. E além de eu estar sendo usada como objeto, e eu acredito que a mulher não é um objeto, a mulher ela é uma arte de Deus, eu estaria machucando uma outra mulher, uma outra coitada que muitas vezes nem sabe o marido que tem. Eu espero de coração que um dia ela descubra o tipo de coisa que ele faz, se é que já não sabe, porque existem muitas mulheres que sabem desse tipo de coisa e aceitam. Mas enfim, gente, esse é mais uma história muito chata, é difícil até contar, mas eu acho importante porque existem muitos homens que fazem esse tipo de coisa, de joguinho e atraem meninos para conseguir outras coisas. Então a dica que eu quero dar para vocês, não façam isso, sigam sempre o coração de vocês, o princípio de vocês. Eu tinha ido lá para arrumar um emprego e não para fazer outra coisa. Quando eu cheguei na minha casa, eu estava muito chateada, eu contei para as minhas amigas. Teve algumas colegas minhas que disseram que ficariam com ele. Eu fiquei chocada, porque, assim, gente, sem condições, né? Teve uma colega minha, inclusive, que falou: ah, amiga, ele é bonito. Gente, não adianta nada ter uma boa aparência por fora e não ter nada por dentro. Ele era casado, não interessa que eu era solteira, ele era casado. Eu não gostaria que fosse comigo. Eu não gostaria que eu fosse essa mulher que tá lá dentro de casa esperando o marido e ele tá fazendo esse tipo de coisa. Então acho que a gente sempre tem que pensar no próximo e não só na gente, certo? E mesmo que eu não me importasse que ele fosse casado, eu também estaria me rebaixando porque eu estaria sendo usada e não combina comigo, não combina com o meu caráter. E eu decidi compartilhar esse vídeo porque eu acho que a atitude dele foi muito... Eu não tenho palavras para dizer o que eu sinto, sabe? Eu nem posso dizer isso aqui no YouTube. Mas é realmente triste saber que existem relacionamentos assim, que existem homens assim, e existem mulheres também assim. Mas é isso, né, gente? Quem vê cara não vê coração. Se vocês olhassem ele assim, vocês jamais imaginaria esse tipo de coisa vindo dele, porque passa uma imagem super respeitosa, mas não é, né, gente? Então, eu trouxe esse vídeo hoje, eu acho que é muito importante, e para as meninas ficarem espertas também, né, gente? Não caiam nesse tipo de armadilha, não caiam nesse tipo de coisa, não fiquem com pessoas comprometidas, porque isso não é legal nem pra você e nem pra se você se preocupa com os outros, que eu acho que é o básico do ser humano, né? Não faça esse tipo de coisa, não é legal. Existem tanta gente bacana por aí, não tem necessidade de se envolver com um homem casado. Mas essa é a minha opinião, é claro, não julgo quem faz, cada um com seus princípios, cada um com o seu caráter. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, compartilhando essa experiência desagradável que aconteceu comigo e acontece com várias mulheres por aí. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tirem alguma lição a partir disso, certo, gente? Para que essa situação, caso aconteça com vocês, vocês possam identificar e na hora poder tomar uma atitude de acordo com o que você acredita, certo? Deixem um like nesse vídeo, escreva sua opinião aí embaixo. O que você faria se você estivesse no meu lugar? Você ficaria com ele? Escreva aí no comentário que eu quero saber a opinião de vocês. Me sigam no Instagram, que lá a gente fica mais juntinhos. E vocês podem mandar a história de vocês também para eu reagir aqui no canal, caso vocês queiram. E é isso, gente. Muito obrigada por assistirem, muito obrigada por interagirem. Vejo vocês semana que vem. Um beijo no coração. Tchau, tchau.